Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Vamos lá, Tiagão. Eu só queria fazer um reforço antes de começar aqui sobre o que você falou sobre murmurar. É algo que isso fala comigo quase todo dia, meu coração, sabe? Eu fico pensando assim. Deus fala na Bíblia que ele habita nos louvores e na adoração. E às vezes eu fico pensando, quem será que habita na murmuração? Quem que habita nesses locais que não são de Deus? A gente tem que aprender a ser grato, porque o nosso normal, falei isso ontem com Lelinha, a esposa de Ricardo, o seu normal é o sonho de muita gente, sabe? Eu estava dando um dado a ela que hoje a gente tem, no mundo, para você ter noção, 39 milhões de cegos. Então, às vezes, o seu normal é o sonho de muita gente. Então, vamos ser gratos a Deus e não murmurar. Amém? Vamos lá. Eu vou começar falando sobre o tema, né? O tema é quando a dor fala, a esperança responde. Por que que eu escolhi esse tema dessa forma? Porque muitas vezes a gente acha que a dor é um lugar onde Deus não está, onde Deus não pertence. E por mais difícil seja de falar, mas a dor, a morte, a angústia, a ansiedade, tudo de ruim foi criado por Deus, sim. Certo? Deus tem autoridade sobre todas essas coisas. Ele manda nessas coisas. Ele é o criador do começo ao fim. Qual é a grande questão aqui? Ele não planejou isso para nós. Quando Deus cria a humanidade lá em Gênesis, ele cria uma humanidade sem dor, sem ansiedade, sem problemas, sem coisas ruins. Mas o ser humano, ele escolhe, através do pecado original, tomar conta do seu próprio destino, conhecendo bem e o mal. Então, é a gente entender que, apesar dele ter criado esse plano de dor, de sofrimento, nunca foi o plano dele. E muitas vezes tem umas perguntas que são muito pertinentes, certo? Onde é que está Deus em meio à dor? Onde é que ele está quando eu estou sofrendo? Quando eu estou angustiado? Quando eu estou ansioso? Queria que você fizesse essa pequena reflexão aí. E aí a gente vai tentar é, achar a resposta para isso. Não de uma maneira simplória, com frases feitas, mas à luz das escrituras a gente vai procurar como passar por essa dor e entender ela melhor. E entender os propósitos que Deus realiza através dela. Não só da dor, como da morte, da ansiedade, de tudo que a gente acha que não é de Deus. A morte, principalmente, é uma coisa que, se você não está enfrentando ou, 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 ou não enfrentou, é uma certeza exata. Todo ser humano ele vai chegar na morte, né? Então, eu queria que, antes de você começar a escutar essa pregação, essa pequena leitura, você pense assim: quando foi que eu sofri? Tente levar, pense no instante numa dor que você já viveu ou ainda vive. Acho que você entender todo o plano de Deus. Quando Deus cria o Éden, e está lá em Gênesis, deixa eu pegar aqui a passagem para não esquecer, 1:31, ele fala, e viu que tudo era bom. Essa palavra em grego, que eu não vou me arriscar a citar aqui, ela quer dizer que não só que tudo era bom, era que tudo era perfeito, tanto a qualidade moral como a integridade funcional da criação. Então, assim, ele tinha um plano perfeito para o ser humano. O ser humano, por sua autossuficiência, que é o primeiro pecado, ele primeiro acha, certamente vou comer aquele fruto que a minha mulher está dando e não morrerei. Ele permite que a dor e o pecado entrem no mundo. E com isso, toda a criação, a gente vive nesse mundo que está quebrado, caído. E o que é que Deus faz com essa dor?
como viver com a dor, como é que Deus ele se move na dor e nessas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Ele redime essa dor, ele redime. A gente vai ler lá em Romanos que fala que todas as coisas, 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus muitas vezes pega uma doença para que a pessoa fique acamada e tenha mais tempo com ele, leia mais a Bíblia, ou alguém, ou ele receba a visita de um missionário, de um capelão que vá lá conversar com ele e entregue um pouco de Deus para ele. Às vezes, eu já vi, por diversas vezes, em alguns velórios, famílias sendo reunidas com luto, brigas de gerações sendo acabadas ali em minutos, quando a gente entende a finitude da vida. O entendimento da finitude da vida, da morte e das dores que a gente vai passar, elas automaticamente os levam a Deus, porque a dor ela é uma linguagem universal. Ela não pede permissão para entrar, ela chega na perda, nas frustrações da vida, nos sentimentos difíceis, e assim, isso não é apenas uma ideia assim distante. Ou você passou, ou você passa, ou você vai passar por um momento de dor. O problema é como você vai passar e com quem você vai passar. Uma das falas de Cristo, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho. Então, como você vai passar por esse caminho? Com quem você vai passar nesse caminho? A gente lê lá no Salmo 23, que ele fala que eu não andarei pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então, assim, ele garante que nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, você não vai estar só. Ele vai estar ali para lhe direcionar o que ele está querendo falar contigo no teu deserto. Ele vai te direcionar como eu tinha falado anteriormente, uma direção do que você deve aprender ou subtrair dali. É um forjar de Deus muitas coisas que a gente passa na vida. Às vezes aperto financeiro, às vezes brigas conjugais. Eu, por minha vez, passei muito tempo, Tiagão, orando bastante para que minha esposa participasse da nossa igreja, sabe? Normalmente é o contrário, é a mulher que leva o cara para a igreja, né? No meu caso foi o contrário. Eu que levei não, né? Porque foi exatamente isso que Deus estava me forjando para isso. Eu queria que minha mulher participasse da igreja, porque eu já estava no movimento cursilista há muito tempo, e ela tinha feito cursilho, mas eu não tinha engajado. E Deus me fez, me buscou mais ainda. Eu orando para isso, nessa dor, ele me fez eu conhecer mais dele, eu ter mais relacionamento com ele. E quando eu desisti, eu falei, Deus, a obra é tua. A obra é tua, faz como tu quer, da maneira que tu quer. Eu vou tentar continuar chamando, mas na tua hora tu vai fazer, porque eu sei que tu fazes. Ele que chamou Raquel. Então, uma pessoa totalmente alheia chamou Raquel e ela participou da igreja e eu entendi, não é na minha força. Não é na minha força. É com quem está comigo que eu devo confiar. E muitas vezes a gente faz as coisas buscando uma resposta, querendo botar Deus numa ideia de troca. Ah, Deus, eu vou jejuar para que fulano fique curado. Eu vou jejuar para que aquela dor passe, para que aquele aperto financeiro passe, para que essa ansiedade passe. E às vezes não é isso. Às vezes é você buscar a Deus independente do que ele pode proporcionar a você. Porque a gente não tem, é muito difícil falar isso, mas a gente não tem o potencial a atingir. Os filhos de Deus, ele tem uma virtude a ser revelada. Deus já capacita você com tudo que você tem, com tudo que você precisa ser. O que você precisa é buscar Ele de todo o coração, como ele fala na Bíblia, e essas virtudes vão ser derramadas na sua vida. É, E assim, deixa eu voltar aqui para o texto, senão eu vou me perder. Outra coisa que assim é um erro muito grande é você achar que Deus não sofre com você. Que é assim, ah não, Deus ele sabe que eu vou ser salvo e ele não está aqui comigo nessa hora de sofrimento, ou nessa perda do meu parente, ou nessa doença, ou nessa cirurgia, ou nisso que eu estou passando, e não é verdade. Um bom exemplo disso é uma coisa que eu gosto muito de falar, de João 11:35, que é o menor versículo da Bíblia, mas que para mim tem talvez um dos melhores significados de todos. Sabe se fala esse versículo todo, Tiagão? Jesus chorou. É só isso. Ele é o menor versículo da Bíblia, mas ele é muito importante. Ele mostra que Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, sabia que Lázaro ia cumprir os propósitos de Deus, mas ele se compadece com nossa dor.
Ele se compadece com a dor e o desespero que a gente tem. Então ele chora com a gente. Então Deus está com a gente no sofrimento. Entendeu? Ele está querendo nos ensinar, ele está querendo nos levar para perto dele, mas ele está com a gente no sofrimento também. Ele sente o que nós sentimos. Ele sente o que nós sentimos. E isso muda toda a perspectiva que a gente tem de que a gente tem um Deus que, ele criou o mal, então ele é mal. Não, não. A gente tem que entender que, basicamente, Deus sim criou o mal, mas ele nunca projetou isso para a gente. O mal é culpa do pecado e ele entra, a morte e o pecado entra a partir da nossa desobediência e da nossa vontade de viver a vida ao nosso modo, da nossa maneira, da maneira que a gente acha que é certa. E quando você entende que você tem que viver a vida que Cristo diz que você tem que viver, você tem que ser quem Cristo diz que você é. Não tem ninguém que conheça você melhor do que Cristo. Ele conhece, a única pessoa que conhece você melhor do que você mesmo. Então, na busca por ele, ele vai revelar quem você tem que ser para libertar a virtude que ele já lhe deu antes de você nascer, porque você é chamado pelo nome antes de nascer. Amém? É... Amém. E sobre dor, sobre perspectiva futura, a gente tem uma visão limitada, porque a gente é um ser humano. A gente vê uma vida ínfima aqui na Terra. A gente vai ter uma eternidade com Deus. A gente vai ter uma eternidade. Nenhuma dor durará para sempre. Nenhuma dor durará para sempre. Deus, ele transforma a dor em algo divino, por muitas vezes. Você vê a cruz do Calvário, onde Jesus se entrega, onde existe talvez uma das maiores injustiças do mundo, que é a morte de um homem inocente por cruz. É exatamente ali que ele retime o nosso pecado original. Então, assim, o sofrimento também serve para educar, redimir, trazer mais para perto. Diogo, e não dá para orar a Deus para que as coisas fiquem boas, a gente não passe por nada, mas veja, isso é algo que é da natureza humana. A gente já está se preocupando com a salvação da nossa alma, acreditando em Cristo, tendo que Ele é nosso seu único Senhor e Salvador. E através disso a gente consegue entender que a gente não vive para esse mundo. Esse mundo, ele é contra quem personifica Jesus em si. Se você está personificando Jesus, se você tem Jesus dentro de você, não é se você é crente, se você é católico ou romano, não é se você lê a Bíblia, não é se você conhece a Bíblia de cor, versículo por versículo. Se Cristo não estiver, se Cristo não estiver dentro de você, você está tranquilo, porque o mundo não vai te crucificar, porque a gente já fala isso muito na nossa igreja, que quem está em cima do muro já está perdido. Ou você é, ou você não é. Então, Cristo tem que estar dentro de você. E a partir desse momento, o mundo ele vai tentar te dragar para para várias posições em que você vai querer perder a esperança, perder a força. A gente vê que Paulo, quando escreve a Colossenses, ele fala que eu me alegro, eu me regozijo na minha dor, porque ele sabe que o Senhor está ali, ele sabe que ele está sendo martirizado por conta do seu. Não é ter prazer na dor, é entender que existe um propósito maior na dor. Existe um propósito maior em ser crucificado com Cristo. Vou pegar aqui. E assim, a gente tem lá as promessas de Cristo, né? A gente tem a entrada da dor no Éden, mas se a gente for ler o Apocalipse, a dor está vencida. Lá em Apocalipse 21, 4, Deus promete: não haverá mais dor, nem morte, nem pranto. Um dia tudo será restaurado. Então, assim, a gente escolheu um caminho de morte, mas Deus já tinha preparado a nossa salvação. Ele vem como Jesus Cristo para sofrer por nós. E agora, sim, eu vou contar uma história bíblica para ilustrar a diferença entre o que é dor para o cristão e o que é dor para o mundo. A dor para o mundo, ela você troca por felicidade e alegria. A dor para o cristão não é para você trocar por felicidade e alegria, é por esperança. Jacó, todo mundo sabe a história de Jacó, né? Que levou 14 anos para casar com Raquel e 14 anos, não, perdão, ele leva 7 anos, casa com Lia e depois ele casa com Raquel e passa mais 7 anos trabalhando para pagar o pai delas. E assim, quando Raquel vai ter o filho, sabe, Tiagão? Em meio à dor do parto, ela diz assim: esse filho vai se chamar Benon. Benon significa filho da minha desgraça, ou da minha morte, ou da minha perdição, depende da tradução literal que você vai ter, certo?
Mas Jacó fala, não, vou chamar ele de Benjamim, que é o quê? Filho da minha destra, ou da minha esperança. E é dessa tribo de Benjamim que Jesus descende. Então, para a gente, o contrário de dor não é alegria, não é felicidade. O contrário da gente é esperança. É saber em quem a gente acredita e quem é nossa esperança. Nossa esperança não é uma. Nossa esperança é uma pessoa, Jesus Cristo. A esperança do crente é a verdade do crente e o caminho do crente é Jesus Cristo. Então, se você entende que em Cristo tudo se faz novo, inclusive os momentos de dor que você vai passar com ele, você vai passar de uma maneira diferente. A gente tem um nosso amigo ministro comissionado lá da Recon, o Dé, e eu gosto de citar, eu pedi até, nem pedi permissão a ele, mas eu peço para citar esse caso, que ele passou por uma coisa horrível com a morte do pai dele, foi uma morte acidental. Mas eu nunca vi ninguém tão seguro, tão tranquilo, de que, poxa, eu cumpri a etapa, eu estou em Cristo, eu sei que meu pai está em Cristo, eu sei que eu vou para Cristo. Então, não é que você não vai sofrer a saudade do ente querido. Você vai sofrer a saudade do ente querido. Mas a esperança e dá um sofrimento, que é uma recordação daquilo que a gente não tem próximo, que a gente terá um dia. Então você passa por tudo mais simples, de uma maneira mais tranquila. Eu estou com a dor agora aqui, mas eu sei que essa dor vai passar. Eu sei que isso aqui vai. Esse tornozelo, que foi o caso de Maria da Paz, vai ser curado. E se não for curado, glória a Deus. A gente sabe qual é o nosso fim. A gente sabe o que levou a gente às nossas aflições, que é o pecado do mundo. A gente sabe que no fim tudo será redimido. E assim, talvez você esteja vivendo algo hoje que você não entende. Mas isso significa que Deus está distante, sabe, Tiago? Deus está com a. Para o crente, Deus está com a gente, ele está vendo você, ele te sustenta, ele fortalece. Ele vai dizer como passar por essa situação. Como eu falei no começo do vídeo, ele fala que é o caminho. Então, é como você vai passar por esse caminho. Como você vai passar por essa dor? Ela vai tornar ela mais suportável ou menos suportável. Você vai retirar um maior ou menor aprendizado dessa dor. Então, com quem você vai passar por essa dor é tão ou mais importante do que o que você está passando. E se você tem a esperança que você vai passar por essa dor, meu irmão, com Deus, essa dor se torna pequena. Se torna pequena. Porque é um problema de uma vida que é uma vida passageira. Sua vida eterna está guardada no Pai. Você confia realmente que Jesus é seu Senhor e Salvador, a morte, que é o único problema que você não conseguiria resolver, está resolvido. Em Cristo Jesus, nós viveremos para sempre. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a dor pode ser uma pergunta, mas Cristo é sempre a resposta dela, porque Ele é a nossa esperança, é onde a gente deposita a nossa confiança, a gente deposita o nosso amanhã, a gente deposita tudo o que a gente espera que passe. Deixa eu ver aqui para não perder mais. Então, assim, é entender assim, sabe, que Deus, ele e a Bíblia, ela entende que a dor existe. A gente sabe que a dor está ali, que é bíblico, que Deus que colocou a dor no mundo, mas assim, a dor pode até visitar a alma, sabe? Mas jamais terá autoridade sobre a esperança que nasce em Cristo. A morte às vezes encerra capítulos terrenos, mas nunca consegue apagar a promessa eterna. A cruz prova que Deus transforma o pior cenário da humanidade no maior testemunho de redenção. Então, eu queria falar exatamente sobre isso, sobre como a gente transforma a nossa dor em esperança, que essa é a nossa missão como discípulo de Jesus, como filho de Deus. E a gente tem também nosso comissionamento. O meu comissionamento, por exemplo, que Deus colocou no meu coração, é trazer exatamente esperança para as pessoas que estão passando por esse momento de dor. Então, meu irmão, se você tem alguma dor no seu coração, se você tem alguma frustração que você queira conversar, eu trabalho no Ministério da Consolação lá na nossa igreja. Eu estou sempre disposto a conversar com você, a passar por isso com você, a levar uma mensagem de esperança, de fé. E eu queria que todos tivessem
essa consciência de que é passageiro. É passageiro. Todo deserto na Bíblia ele tem um fim. Todo deserto dura 40 anos, mas tem o 41º dia, 41º ano. Então, tudo passa. Tudo se enfrenta melhor quando se tem o Senhor na sua vida. Eu vou pedir para Tiagão para fazer uma oração aqui, para encerrar. Pode ser, Tiagão? Pode. Eu queria orar por você, meu irmão, que tá com alguma dor, que entrou nessa live sem esperança, com qualquer tipo de ceticidade, ser cético que não tem esperança. Eu vou dizer a você que, assim, se você ler a Bíblia, você vê que o nosso Salvador, a especialidade dele, Tiagão, a especialidade dele é o impossível. É o impossível. Ele só faz aquilo que é difícil. É impressionante. E ele faz de propósito, às vezes, para provar que foi ele mesmo que fez, sabe, Tiago? Eu lembro muito, é uma passagem que eu prego direto, que é de Pedro com os peixes, que aí tem tanto uma riqueza infinita naquela passagem, mas assim, você imagina que se a vida inteira você é pescador, você pesca a vida inteira. Você é profissional naquilo que você faz. Você está terminando de arrumar as coisas para ir embora, você está lavando a sua rede. E Cristo não manda ele jogar assim, joga aí a rede aí não. Ele fala assim, jogue lá no fundo a rede. Jogue lá no fundo. E Pedro fala assim, Senhor, na tua palavra lançarei. Então ele volta lá para o fundo lança a rede e vem exatamente 153 peixes. Isso é para uma próxima pregação, mas assim, é para você entender que ele age exatamente nesse impossível. Ele vai agir exatamente onde as nossas forças não têm forças. Porque é na nossa fraqueza que superabunda a graça de Deus. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, Senhor, eu quero entregar a Ti essa reunião, Senhor. Espero que eu tenha conseguido conduzir as Tuas palavras de que Tu é o Deus da esperança, que Tu anda conosco no sofrimento e que Tu não deseja mal algum, Senhor, que o mal é toda culpa nossa, das nossas escolhas, do nosso pecado original. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que Tu nos conforte, Senhor. Nos dê consolo, a palavra é consolo. Nos ajude nos momentos de aflições. Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu cura, tu pode curar, então vai principalmente naqueles que não acham que tu pode, transforma a vida deles com uma cura milagrosa que eu sei que tu podes fazer, tu fazes ainda hoje. Tu nos prometesse que faríamos muito mais em teu nome se nós estivéssemos em ti. Então eu te peço que tu vá essas pessoas que estão angustiadas, essas pessoas que têm ansiedade, essas pessoas que não veem solução para o problema delas, Senhor. Eu sei que esses problemas mais difíceis é a tua especialidade, então vai lá com o teu bálsamo, cura essas pessoas, traz solução para esses problemas que não parecem ter fim e sede com elas, Senhor, sede com elas no dia a dia, mostra a tua presença e mostra principalmente nas coisas simples que elas não percebem, Senhor. No começo do vídeo eu falei, eu volto a falar, que o normal de muitas pessoas é o sonho de muitas outras. Então, Senhor, que a gente seja grato, grato na dor, grato no amor, grato na dificuldade e grato na mansidão, mas que tu esteja sempre andando conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão.